Milagres que a ciência não explica. E o que é um milagre, padre? O milagre é um acontecimento fora do comum. O milagre é um acontecimento que está além daquilo que a ciência pode entender. O milagre é algo que não é explicado pelas leis naturais. O milagre é algo sobrenatural. Está além daquilo que é natural. Eu não sei se você crê em milagres, porque tem pessoas que são um pouco céticas, mas eu preciso dizer para você que existe milagre sim, que a ciência até hoje não explicou. E sabe que existem muitos acontecimentos que foram considerados no início sobrenatural. Então, de forma mediática, muitos atribuíram a milagres aquilo que a ciência logo comprovou que era natural. E a igreja, já corta a devoção, porque às vezes a gente fica até meio que bravo aí quando a gente vê alguns especialistas, como o padre Quevedo, por exemplo, um dos maiores parapsicólogos do mundo, e tem gente que até hoje diz, não gosto desse padre. Por que não gosta? Porque ele explica cientificamente aquilo que a gente sabe que é natural. A gente não pode ficar viajando na maionese. Milagre é milagre. Como diz o padre Quevedo certa vez numa entrevista, quando uma pessoa dizia, mas o senhor não acredita em milagre? Que tudo que parece que fala que é milagre, o senhor já fala, não é que existe? Não é que existe, aquele jeito dele, né? Aí ele diz, é claro que eu acredito em milagre. E aí ele começa a falar de alguns milagres que inclusive vou falar hoje. Um dos milagres que a ciência até hoje não conseguiu explicar é o chamado milagre do sol, que aconteceu em Fátima, em Portugal. Eu tive a graça de estar em Fátima numa das viagens, e sabe que lá aconteceu um dos maiores milagres, que inclusive está na lista de milagres oficiais do Vaticano. Para vocês terem uma ideia, foi em 1917 e tiveram cerca de 70 mil pessoas, olha aqui para mim, 70 mil pessoas, inclusive a imprensa, constataram visivelmente o milagre que aconteceu. Quando aconteceu um fenômeno no sol. Olha aqui, eu vou ler o que está oficial aqui, inclusive na lista de milagres do Vaticano, diz assim, foi ao meio-dia, depois de uma forte chuva que parou de repente, as nuvens se abriram, e diante dos olhos de todos, o sol surgiu no céu, como um disco luminoso, opaco, que girava em espiral, e emitia luzes coloridas. O fenômeno durou por cerca de 10 minutos. Esse milagre foi tão grande, que mesmo que alguns céticos atribuam como sendo um fenômeno atmosférico, nunca ninguém explicou como que é que aquelas crianças previram que esse milagre iria acontecer nessa exata hora. Vocês sabem que aqueles 3 pastorinhos, eles comunicaram que Nossa Senhora havia dito que exatamente ao meio-dia daquele dia 13 de outubro de 1917, que todos deveriam olhar para o céu para ver o que ia acontecer. E naquela época a fé, sobretudo católica, era muito mais aguçada. Todo mundo parou para ver o que é que aquelas crianças estavam dizendo que ia acontecer. E milhares de pessoas foram lá. E debaixo daquela chuva, milhares de pessoas ficaram esperando chegar ao meio-dia. Quando a chuva parou, e todos presenciaram o que aconteceu naquele dia. Agora me digam, pode ser um fenômeno natural? Pode. Agora, exatamente naquela hora, prevista por aquelas crianças, é um milagre que a ciência até hoje não explicou. Por isso está na lista de milagres oficiais do Vaticano. Tem mais, o milagre de sangue, o sangue de São Januário. Ele foi italiano e padroeiro de Nápoles. Depois de 1700 anos, todo ano dia 19 de setembro, o sangue, ele se dissolve, se liquefaz diante de milhares de fiéis. Exatamente dia 19 de setembro, aquele sangue, ele
volta ao estado líquido. E por que exatamente nessa data? No dia 17 de setembro, aconteceu uma grande tragédia, um terremoto em 1980, 2.500 pessoas em Nápoles morreram por causa daquele terremoto. E foi a partir daí que a invocação a esse santo foi tão forte, que o povo atribuiu aquele fenômeno que parou de uma hora para outra, a intercessão desse santo. E exatamente nesse dia, esse sangue, ele volta ao estado líquido. Os cientistas têm muitas teorias sobre esse caso, mas até hoje nunca conseguiram explicar esse fenômeno. Como é que esse sangue volta ao estado líquido exatamente nesse dia? Um outro milagre dos corpos, chamados corpos incorruptos, santos que morrem, são sepultados, mas depois de um tempo, quando vão desenterrar o corpo, pasmem vocês, o corpo está intacto. E nós temos o corpo considerado mais eficaz de incorruptibilidade, é o corpo da Santa Bernadette de Lourdes, porque às vezes quando a pessoa morre, o corpo é embalsamado, é colocado algum produto químico. Então quando a igreja diz assim, para um corpo ser considerado incorrupto, se foi posto algum produto químico naquele corpo, precisa ser retirado do corpo, colocado num caixão normal, e por algum tempo aquele corpo é conservado naturalmente para ver se ele se decompõe. Agora, veja gente, Santa Bernadette de Lourdes, ela faleceu em 1879, e o corpo dela continua incorrupto. Não, eu acho que você não está entendendo. 1879, você está entendendo? 1879, e aqui, o corpo dela, a primeira vez que foi feita a exumação, que foi em 1909, os médicos realizaram a primeira análise, eles ficaram tão surpresos, porque o corpo não exalava nenhum tipo de cheiro, de odor, ele estava em perfeito estado de conservação, a pele mostrava-se macia, e ainda células vivas no corpo. A igreja diz que um dos sinais de santidade de uma pessoa está aí quando o corpo não entra em estado de decomposição. Por quê? Porque a própria palavra de Deus nos diz que o que nos leva a pecar é a própria carne. Sabe o que é que faz você pecar? Por exemplo, o pecado da gula, que você não, cada passo tem que estar comendo alguma coisa, né? Às vezes até esconde dos outros para comer sozinho. Pensa que eu não sei? É o pecado da carne. E às vezes quando está na internet ou está assistindo televisão, parece que procura até os canais mais picantes. É o pecado da carne. O que é que pede o pecado da fornicação, da prostituição, se não é um corpo? Oh Jesus amado, quando a gente morre, a gente é enterrado, né gente? Os antigos diziam 7 palmos para baixo da terra, e aí coloca aquele concreto, põe uma massinha. Eu quando eu morrer, pode enterrar e pôr bastante concreto lá, porque o corpo, o que eu quero salvar é a minha alma, porque, vamos e venhamos, como esse corpo parece que grita, né gente? Não é fácil, para emagrecer não é fácil, para renunciar às coisas do mundo não é fácil. E aqueles que quando morrem em grau de santidade, a igreja diz, nem o corpo precisa entrar em estado de decomposição, porque o corpo é tão santo como a alma da pessoa. Depois, milagre das imagens. Quem conheceu aqui a história de Nossa Senhora Aparecida, em 1717, lá no Rio Paraíba, aqueles homens, eles pescaram aquela imagem, depois ainda disseram, se for por Deus, nós vamos encontrar a cabecinha da imagem, que encontrar só o corpo. Depois levam lá, vem cheia de peixe com a cabeça da santa. Quer dizer, é muita providência para a gente dizer que é coincidência. E sabe que a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é um milagre que mais causa espanto para os especialistas, porque foi em 1531 que aconteceu, quando o índio Juan Diego, ele disse que viu a imagem de Nossa Senhora, e para provar,
ele pede então para que Nossa Senhora pudesse dar uma prova de que ele estava vendo de fato a imagem. E quando ele chega com a imagem da santa estampada, os especialistas até hoje dizem que aquela imagem não é uma pintura, porque quando vão analisar a imagem, ela parece estar levitando sobre o tecido. Outra coisa impressionante é que o próprio tecido, desde 1531, aquele tecido ele está intacto, ele não entrou em nenhuma fase também de deteriorização. Então é um dos milagres mais fortes que nós temos na igreja, é o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe. Quando vai se analisar os olhos daquela imagem, diz que é como se você pegasse numa lupa o olho de um ser humano para você analisar os detalhes das córneas, de tudo tem dentro daquela imagem. Isso está além da nossa capacidade humana, isso não é natural, isso é sobrenatural. E o último milagre que eu falo aqui é o milagre do sudário, Santo Sudário. O Santo Sudário é o milagre daquele pano que cobriu o corpo de Jesus. Por que se acha que foi? Porque a última análise feita se certificou de que aquele pano é de 280 antes de Cristo a 220 depois. Então ele está no período da época de Jesus. Depois, essa análise feita, repara-se que aquela imagem que está no Santo Sudário, naquele pano, ela é muito parecida com o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe, porque aquilo também não é uma pintura. Escuta o que foi feito, o que os especialistas dizem numa das análises. É como se você pegasse um corpo humano, escute o que o padre vai dizer, cobrisse com um pano e largasse sobre ele uma luz tão forte que aquela luz imprimisse a imagem sobre o pano, porque não é tinta que tem lá, não é sangue que tem lá, é como se fosse uma luz muito forte. E isso se faz quando a gente vai fazer um raio-x ou alguma coisa parecida. Da onde é que veio essa luz? Da onde que veio essa luz sobre aquele pano? Quem é que inalava tanta luz assim, meu Deus do céu? Quem que atraiu tanta luz do céu para aquele corpo, senão nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu vou até parar de falar, senão eu me emociono aqui. É muito forte isso. O Santo Sudário. Eu preciso dizer para você duas citações bíblicas, para você que talvez está precisando de um milagre tão pequeno perto desses. Talvez está descrente, porque está passando por uma situação e dá a impressão, a tua fé é tão pequena, dá a impressão que o teu Deus é um Deus tão pequeno que não consegue fazer um milagre para você. Não é que Deus não tem capacidade, filho, é porque a tua fé é muito pequena. É porque a gente precisa trazer milagres aqui que nem a ciência conseguiu explicar, para ver se você consegue aumentar um pouquinho a tua fé. A palavra de Deus diz assim, no Salmo 76, versículo 14: ó Deus, santo é vosso proceder, que Deus há tão grande quanto o nosso Deus, vós sois o Deus de milagres, de prodígios, vosso poder manifesta-se sobre todos os povos. Salmo 76, versículo 14. Mateus capítulo 19, versículo 26. Quem achou, lê junto comigo. Jesus olhou para eles e disse: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Põe a mão no teu coração e diga assim: me perdoe, Senhor, se mesmo diante de tantos milagres, a minha fé ainda é tão pequena. Sabe o que o Senhor me coloca aqui? Tem gente aqui que quando olha para a sua própria vida, enxerga sinais de milagres. A tua vida é um milagre de Deus.